A mãe, saindo para trabalhar ou viajando para trabalhar, como ela mesma disse, deixa o seu filho de 2 anos com um casal. O que ela não sabia, ou talvez já soubesse, é que esse casal não cuidaria bem dessa criança, ressaltando 2 aninhos, e que quando ela voltasse, essa criança estaria sem vida. Parece aí um roteiro de filme, mas infelizmente não é. É um fato real que aconteceu este ano, para ser mais específica, em fevereiro de 2025. Para quem não me conhece, eu sou a Rita, do canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Aqui você encontra vídeo todos os dias. Segunda, a gente fala de uns assuntos mais variados, mas o foco do nosso canal aqui é crime. Então, vídeo todos os dias. Segunda-feira, os casos aí mais diversificados. Tem shorts todos os dias. E na quinta-feira nós pegamos aí os casos criminais. Bom, gente, o que acontece? A Giovana, aí, mãe do pequeno Arthur de 2 anos, ela alegando que tinha ido trabalhar em uma outra cidade. Tudo aconteceu no interior de Pernambuco, tá? Se eu não me engano, em Tibatira. Se eu tô errada, depois o Douglas coloca aqui embaixo pra vocês. E foi viajar a trabalho. Com um casal, né? O casal que ela deixou a criança dela, aparentemente, para ela, seriam 2 pessoas de confiança e ela foi lá trabalhar. Às vezes, apesar da criança ser muito petitica, 2 anos, ela ligava. Ah, mas coloque ele no telefone. Vamos lembrar, uma criança de 2 anos, ela não vai bater um super papo com você. Oi, tudo bem? Como você está? Mas mãe é mãe. O chorinho da criança, uma risadinha, a palavrinha mamãe, mãe saca. Mãe percebe que a criança tá bem. E eles diziam, ah, ele tá brincando, ele foi dormir. Ah, não sei o quê. Até que um belo dia, no meio de uma ligação, ela está ouvindo o filho dela meio que fazer uma reclamaçãozinha. Aquelas coisinhas da criança, que não é uma lamúria. Lamúria, pra quem não sabe, é aquela reclamaçãozinha bem idiotinha de criança birrenta. Não era, a criança estava pedindo por socorro. E ele escuta, fala lá com a mulher do casal, ah, mas ele tá bem? Ah, não, ele tá bem, ele só tá meio amuadinho, mas ele tomou um banho e ele tá legal. Tudo bem. Gente, vamos parar. É seu filho. Eu não tô julgando mãe nenhuma, tá? Mas a gente percebe os sinais. Eu acho que o universo dá sinais, que não é possível. Não é possível. Você tá viajando. Gente, pode ser trabalho, pode ser o que for. O seu filhinho de 2 anos. Você tá ouvindo ali que ele tá estranho? Olha, eu vou falar, Rita. Eu posso estar no quinto dos infernos. Eu subo na velocidade de, sei lá, de um foguete e venho atrás do meu filho. Eu venho atrás. Eu não sei nem o que eu faço. Ah, eu vou a pé, eu vou de qualquer jeito. Mas não foi o que a Giovana fez. Ela esperou e voltou pra cidade dela, voltou pro estado dela. E quando ela volta, ela não encontra o casal, mas ela entra lá pra ver o filho. E ela coloca a mão no Arthur e ela vê que o Arthur tá gelado. Ou seja, a criança tá sem vida. Começam aí a socorrer a criança, que não dá mais, né? A criança já estava, infelizmente, sem vida. Ela é levada ao IML e a necrópsia acaba fazendo aí o diagnóstico, né? Vendo que essa criança ela tinha marcas não só de agressão, mas de T, e termina com ura, maus tratos extremos, e que não foi feito uma coisa tudo em um dia, que essa criança ela já vinha sofrendo esses maus tratos, só que não eram maus tratos de quando ela estava com a mãe, eram maus tratos que tinham começado há um tempo que batia com o tempo que ela estava com aquele casal. Até hoje, gente, para vocês terem uma ideia, né? Se fica muito batendo na tecla, o que aconteceu? Está sendo averiguado, né, a perícia, para saber o que de fato aconteceu com o Arthur. Mas, gente, peraí. Uma criança não vai cair e vai ter aquele tipo de lesão, como o IML mostrou, porque as costas da criança, por exemplo, ela recebeu batidas ali que foram provocadas por alguém. E não foi uma batida só. Parece que a pessoa tinha realmente a intenção de fazer aquela criança sofrer. É diferente você dar um tapa, não que justifique, pelo amor de Jesus, é diferente você pegar ali e ficar fazendo a pessoa sofrer como se fosse por um sadismo, por maldade. E isso ficou bem claro o que aconteceu nessa situação. Mas, bem, aí
começou-se lá a confusão com o casal que fez isso. Primeiro, como nós vamos fazer para levar esse casal para a delegacia? Porque é um casal que corre risco da sociedade pegar. E assim, não estou falando que eu defendo isso, tá? Não confundam. Decora, não confunde. Mas o que a justiça não faz, a sociedade acha que ela pode fazer. Sinceramente, quem faz esse tipo de agressão coletiva, muitas vezes a pessoa não está querendo fazer justiça, ela já tem aquilo dentro dela. Por isso que ela executa, né? Mas enfim. E começou todo um trâmite para levar aquele casal para a delegacia, para que eles pudessem ali prestar um esclarecimento e ajudar não só eles, mas a justiça, se eles realmente fossem inocentes. Pois muito bem, colocam eles dentro da viatura e o homem aí dessa relação, ninguém sabe ao certo se foi uma falha da operação policial, se foi a viatura, se foi o grande ódio das pessoas, mas eles arrancaram a porta traseira ali do camburão e conseguiram pegar esse cara. E eu acho que não preciso contar para vocês o que a sociedade fez. A sociedade ali fez a chamada justiça com as próprias mãos. A esposa desse cara fala o seguinte, que a polícia facilitou para que a sociedade pegasse. Não, gente, a polícia não facilitou nada, na verdade. Porque a polícia sabe muito bem, se ela deixar qualquer coisa acontecer com uma pessoa que está suspeita de um caso, ela vai pagar. É responsabilidade da polícia, eu falo por conhecimento próprio, é responsabilidade do agente policial zelar pela proteção daquela pessoa. Por mais que ela tenha feito o crime, gente, direitos humanos, a gente gosta? Eu particularmente tenho uns que eu não sei nem para que existe, né? Mas você não pode violar. O que pode ter acontecido, gente, foi um despreparo da ação, porque a população sabia quem estaria dentro do camburão, que eram os dois acusados. São coisas diferentes. Intencional e o despreparo. Então, a população sabia, a população não pensou duas vezes. Vamos lá pegar quem fez isso. Como eu falei para vocês, até hoje a perícia está trabalhando em cima desse caso. E começaram aí os burburinhos. O que saiu na mídia? Que a Giovana tinha conhecido a esposa, né, deste casal, mulher desse casal, porque ambas eram usuárias de drogas. E que ela teria deixado o filho dela com um casal que ela sabia muito bem que era perigoso. E muito mais perigoso ainda para um inocente de 2 anos de idade. Gente, se isso é verdade ou não, não sabemos. Mas uma coisa que a gente não pode julgar, né? Mas ao mesmo tempo a gente acaba se envolvendo com a situação. Você deixar o seu filho, até às vezes com uma pessoa que é da sua família, que era aquela pessoa que você vai falar, maravilha, essa pessoa eu coloco a mão no fogo que não vai fazer nada, e a pessoa faz. Gente, quantas histórias horrendas a gente escuta de pai, de mãe, de avô, de tio, que faz atrocidade com criança, gente. Imagine uma pessoa que não é da família. Ai, Rita, mas não é sempre. Gente, eu não deixaria. Rita, eu sei que ser mãe é difícil. Porque você vai querer o bem-estar do seu filho. Então, você tem uma oportunidade de trabalho. Você vai em busca da sua oportunidade de trabalho. Você está pensando muitas vezes no bem do seu filho. Só que, às vezes, o bem do seu filho é estar com você. Você ganhando menos, mas é estar com você. E o que me revolta muito é que eu vejo isso. No meu social, eu vejo isso. Mães que, por um futuro melhor para a criança, elas deixam a criança com o familiar e a criança muda. A criança muda da água para o vinho. A criança começa a ficar agressiva. A criança começa a ficar muito introspectiva porque ela está sofrendo algum tipo de agressão e algum tipo de abuso. E quando eu falo de abuso, gente, não é só o abuso sexual. É abuso psicológico, é abuso físico. Então, será que precisa chegar ao extremo? Acho que tem 2 coisas que eu posso até ser julgada pelo que eu vou falar, mas a gente tem que pensar muito bem.
Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. Mas filho, hoje em dia, a gente tem que, de uma vez por todas, colocar na cabeça que filho não é um bonequinho bonitinho. Ai, eu quero um filhinho também. Filho é pra vida inteira. E, às vezes, é melhor você não ter. Gente, hoje em dia não tem mais ninguém besta. Você sabe muito bem que você pode prevenir uma gravidez, tanto homem quanto mulher, você sabe disso. E os dois têm que querer. É muitas vezes melhor você não colocar uma criança no mundo se você sabe que você não vai ter recurso para cuidar dela. Estou culpando a mãe? De forma nenhuma. Não estou culpando a mãe. Só que é uma criança. Depende de você. Você quer o bem do seu filho. Você. Tem muita mãe que não quer, a gente sabe disso. Mas você quer o bem do seu filho. Os outros. Eu posso conhecer uma pessoa há 20 anos. Há 30 anos. Aquela pessoa, ela pode se apresentar para mim da forma que ela quer que eu a veja. Eu não tenho como saber o lado negativo dessa pessoa. Gente, um psicopata, ele esconde, por exemplo, estou falando da psicopatia, não estou falando que é o caso desses dois, porque para mim é mais perversidade, se realmente foram eles, mas tudo aponta para eles, né? Ele não vai, oi, eu sou psicopata, tudo bem? Um beijo para você, não chegue próximo. Não. O psicopata, gente, ele vai viver em sociedade muito bem. E ele pode passar a vida dele inteira sem ninguém desconfiar. Então, alerta é o seguinte. A gente precisa trabalhar, nós sabemos disso. A realidade de quem tem filho é complicada. Só que para pensar, gente, como você está olhando por essa criança? Com quem você vai deixar essa criança? Porque o Arthurzinho não tá aqui, mas para contar o que aconteceu. E mesmo assim, uma criança de 2 aninhos, gente. Eu não sei se ele conseguiria contar o tipo de barbárie que aconteceu com ele. É muito chocante. E pensar que tem tantos Arthurzinhos por aí, né, e que não vai parar por aqui, é muito revoltante. Então eu queria que vocês comentassem aqui, se vocês já conheciam esse caso, deixassem outros, né, casos para nós conversarmos. Desculpa a revolta, gente, quando envolve criança, eu acho que como eu tenho criança todo dia perto de mim, é uma coisa que me tira do sério. E eu vejo muita coisa ruim que criança sofre e que daria para ser evitado, né? É revoltante que criança e uma pessoa de idade, ela não consegue se defender mais. Ou melhor, a criança ela não consegue e a pessoa de idade não consegue mais. E tem um covarde, né? Porque não tem outro nome, covarde, porque monstro não é o adjetivo correto, porque monstro, ele é sobrenatural. A gente chama de covarde, porque tá inserido entre a gente, sabe? Mas enfim. Se inscrevam no canal, deixem os comentários aí, o que vocês acham sobre esse caso. Se querem que eu traga mais algum outro caso pra vocês. Ativa o sininho, que às vezes a plataforma não entrega pra todo mundo mesmo. E vídeo todo dia. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.